Boa tarde, me chamo Maximiliano e junto com Renato Pereira eu vou apresentar nosso trabalho de extensão do curso de Engenharia Elétrica da UF, a matéria de Instalações Elétricas 2, ministrada pelo professor Alexandre. Nosso tema é manutenções preventivas em instalações elétricas prediais. Bom, primeiramente vou falar um pouco do que a gente vai falar nesse trabalho. A gente vai introduzir esse tema, falar sobre as principais normas aplicáveis e suas principais aplicações, que são quadro de distribuição, subestações elétricas, motores elétricos e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA. Bom, introduzindo aqui um pouco, o que é uma manutenção preventiva? É o conjunto de ações realizadas periodicamente com o objetivo de evitar falhas, reduzir riscos e prolongar a vida útil dos sistemas elétricos. Ou seja, você tem que fazer uma série de ajustes, manutenções e testes periodicamente, então tem que sempre estar fazendo esses testes para prevenir a falha antes dela acontecer. Então você tem que aplicar antes de acontecer a falha. Então é baseado em testes planejados, com cronogramas certos, inspeções também. Isso garante maior segurança para os trabalhadores, para o prédio, para os moradores, mais economia e o serviço continua contínuo. Você não tem que parar para parar os trabalhos por conta de alguma falha. Bom, qual a importância desse tema? Primeiro, previne acidentes elétricos, como choques e incêndios. Você vai diminuir o risco de acontecer esses acidentes no seu prédio. Além disso, você reduz as perdas e os custos. Você não vai ter que ficar parando para fazer manutenção nos elevadores e tal, não vai ter chance de ter as descargas atmosféricas danificarem esses equipamentos internos. Evita prejuízos em condomínios, hospitais, empresas e escolas. Você vai evitar que tenha mais prejuízo nesse âmbito se tem muitas pessoas. E, além disso, atende às normas e evita a responsabilização legal. E preserva a eficiência energética da sua instalação. Bom, vamos falar agora sobre as aplicações. Onde dá para aplicar essa manutenção preventiva? Bom, primeiramente no quadro geral de baixa tensão, de distribuição, você já pode aplicar isso lá. Nas subestações transformadores, que você vai receber e transferir a energia para o seu prédio. Sistema de proteção contra descarga atmosféricas, o SPDA, além da SPDA, o DPS, dispositivos de proteção contra surtos também, é uma maneira de evitar riscos, é uma manutenção preventiva. Nos seus motores, bombas e sistemas mecânicos, motores do elevador, essas coisas, pode prevenir também que haja falhas. E no sistema básico de iluminação, tomadas e circuito de emergência também, você pode evitar riscos de incêndio, rompimento dos condutores, essas coisas, mais falhas de futuros. Bom, as principais normas aplicáveis são NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NBR 5419, Proteção contra Descargas Atmosféricas, e NBR 14039, Instalações Elétricas em Média Tensão. Essas são as principais, e principalmente um foco um pouco maior na NR10, onde a segurança é a prioridade. Então, se você seguir essa norma, aqui a gente marcou uns pontos importantes. É importante que todos os trabalhadores que vão mexer com a eletricidade tenham treinamento, seja obrigatório esse treinamento. Porque dependendo da tensão que você está aplicando, ela pode causar risco à vida, então é muito importante ter esse treinamento adequado. É a necessidade de um prontuário de instalações. Então você tem que ter um documento ali que você vai salvar, armazenar como está o estado do seu sistema atual e futuro. Então você vai a cada atualização, manutenção, teste, você vai arquivando isso para você ter um cronograma, um jeito de observar o que foi feito, o que precisa ser feito ainda. Você precisa fazer inspeções de manutenções cronometradas, seguir um cronograma documentado também, anotar quando você está fazendo as instalações, seguir esse padrão para cada equipamento, claro, cada um tem um tempo certo de manutenção. E uso de apps, sinalização e bloqueio de circuitos. Então é muito importante sinalizar também, porque você está no âmbito com pessoas que são leigas, então não vão saber que ali é um risco ou não, então é muito importante sinalizar as áreas de risco ou não.
Bom, a primeira aplicação é o quadro de distribuição. Nesse quadro, a gente pode fazer as primeiras inspeções, inspeção visual, você vai checar se está tendo aquecimento, cheiro, corrosão, sinais de sobrecarga. Pode ser uma inspeção muito superficial, mas você já consegue detectar algumas falhas ou não. É muito importante para uma primeira abordagem. É importante ter aperto de conexões, não deixar as conexões frouxas, verificar os bordes, disjuntores e barramentos, sempre conectados de forma segura. Os fios sempre têm que ser apertados para não ter risco de vazar a corrente, soltar o fio e causar curtos, né? É muito importante limpeza, né? Porque a poeira pode conduzir a eletricidade também, criar arcos. Então você está fazendo essa limpeza sempre, porque a poeira sempre vai acumular, então por isso que tem que ser periodicamente estar fazendo a limpeza do material. Isso pode ser aplicado até em eletrônicos, você tem que fazer a limpeza da poeira e para evitar danificação futura. E identificação e organização. Então, se você organizar os seus circuitos de maneira se você armazenar seus circuitos de maneira organizada, você vai ter maior segurança, porque você não vai ter risco de confundir na hora de fazer uma possível instalação ou uma própria manutenção, e você vai conseguir resolver tudo mais fácil, sabendo quais são os fios corretos, não vai ter que fazer testes tão difíceis, sempre vai ser mais fácil para fazer a manutenção futura também. Bom, a segunda aplicação é na subestação elétrica, né? Que vai chegar a tensão e você vai distribuir para o seu prédio, principalmente no transformador, né? Que é verificar a qualidade do óleo. Tem transformadores que não são a óleo, mas os principais usados nas instalações prediais são a óleo. Então eles são muito inflamáveis, pode correr risco de explosão, incêndio. Então é muito importante estar fazendo essa verificação dele. Fazer a limpeza externa e checagem de aquecimento e ruídos anormais. Também é muito importante verificar os ruídos anormais do transformador. Eu sei que ele tem uma vibração normal, mas tem como você identificar falhas pelo seu próprio ruído, sabe, vibração anormal. O painel de média baixa tensão também na subestação. Muito importante. É a mesma coisa do painel geral. Apertar as conexões, fazer os testes nos disjuntores, eletroproduções, medidores. Sempre está analisando isso. Consertar, verificar, prevenir falhas no sistema de ventilação e refrigeração, que é muito importante, manter os transformadores refrigerados, a subestação inteira também, limpar os filtros e os dutos e ter uma verificação de temperatura em tempo real, com termovisor, se possível. Claro, pode ter alarmes, pode ter um termovisor digital para você ver a temperatura, ou um analógico, que você sabe se o ponteiro está mais alto ou já está no risco. Muito importante também essas visualizações mais rápidas, para você conseguir prevenir. E também o sistema de aterramento eficaz, com medição de resistência de aterramento e inspeção dos cabos conectados à terra. É muito importante ter o aterramento bem supervisionado para você não causar risco, já que o seu aterramento vai ser o seu potencial. Então, se sua potência, o seu potencial mínimo, que era para ser zero, não está, nesse caso, nulo, você pode causar uma diferença potencial diferente, pode danificar alguns equipamentos, pode causar choque também. É muito bom prevenir isso. E além disso, agora a última parte, recomendações técnicas de segurança, somente profissionais qualificados com treinamento em NR10 e NR10-CEP. É importante que apenas esses profissionais manuseiem a manutenção, façam a manutenção dos equipamentos da sua subestação, já que são equipamentos mais robustos, como vem a tensão de fora mais alta, então é uma tensão mais elevada. Manutenção completa pelo menos uma vez ao ano, sempre bom esse tempo mínimo, mas dependendo dos equipamentos tem que ser menor. E após algum incidente, como um surto, chuvas fortes ou queda de energia, tem que realizar umas inspeções de emergência para verificar se aconteceu alguma coisa, danificou algum equipamento. Bom, agora eu vou deixar com o Renato para finalizar. Boa noite, pessoal. Eu vou estar dando então continuidade à nossa apresentação da extensão, da nossa pesquisa de manutenção preventiva e instalações prediais. Eu sou o Renato e agora eu vou estar trazendo um pouco sobre a parte de motores elétricos, SPDA, e também a nossa conclusão, o que nós conseguimos trazer
para essa apresentação. Então, do ponto de vista de motores elétricos, né, pensando na manutenção, a gente tem a necessidade ali, periodicamente, de uma limpeza externa, para remover sujeira, obstruções de ventilação que possa estar acontecendo ali no equipamento, dependendo ali do local de onde ele esteja abrigado. Está sempre verificando a lubrificação dos rolamentos, verificar, né, periodicamente a periodicidade que o fabricante recomenda sobre essa lubrificação, para prevenir o travamento, desgaste dos componentes, e também do ponto de vista de eficiência energética, quanto melhor estiver trabalhando o motor mais solto, menor vai ser o consumo de energia dele, né, e vai funcionar dentro das características nominais dele. Além disso, a parte de testes elétricos, né, é muito importante você fazer medição de corrente, tensão, resistência de isolamento, alguns ensaios, né, que existem para motores elétricos, e esses ensaios eu consegui fazer uma pesquisa, vou trazer com mais profundidade alguns dos principais ensaios. E além disso, a verificação mecânica, né, que é interessante verificar o alinhamento dos acoplamentos, nível de vibração, ruídos, aperto, né, da conexão da carga junto ao motor, onde ele está acoplado, a fixação mesmo do motor a nível mecânico ali na sua base. Então é muito interessante do ponto de vista de manutenção essas características. E trazendo com mais profundidade agora um pouco a parte dos ensaios elétricos, né, em motores trifásicos principalmente, alguns desses ensaios, pelo que eu pude observar, são mais utilizados na etapa de construção, de testes mesmo do equipamento, e outros são mais ensaios de rotina, que são realizados ali em forma de manutenção preventiva. Então, o primeiro deles seria a resistência dos enrolamentos a frio. O objetivo desse ensaio é verificar a uniformidade dos enrolamentos, detectar possíveis falhas, né, como curto-circuito entre as espiras ou conexões defeituosas que pode estar acontecendo. E para esse tipo de ensaio, ele é utilizado esse equipamento que está na imagem abaixo, que é o ohmímetro de precisão. E aí você faz esses testes, né, para verificar a uniformidade da resistência de enrolamento. Além disso, tem um ensaio de resistência de isolamento, né, que esse ensaio ele busca avaliar ali a qualidade do isolamento elétrico entre os enrolamentos e a carcaça, né, dos enrolamentos por terra. E ele utiliza um equipamento chamado MEG, um megômetro, já um equipamento mais comum de ser utilizado em ensaios de rotina. E eu trouxe a imagem ali abaixo mostrando também um ensaio típico dessa característica, que tem uma ponta de prova na carcaça do motor e outra já num polo ali do equipamento. Então ele busca avaliar a qualidade, né, dessa isolação, o nível de isolação que está acontecendo ali entre a carcaça e o enrolamento do nosso equipamento. Além disso, esse ensaio eu acredito que seja mais do ponto de vista de teste mesmo do equipamento, na sua construção, o que é um ensaio de rigidez elétrica. Esse ensaio ele tem por objetivo verificar se o isolamento ele suporta uma sobretensão sem romper. Aplica uma tensão de grandeza bem maior do que a tensão nominal que o equipamento opera e avalia dentro de um período de tempo se vai haver um defeito, se vai acontecer algum problema entre o enrolamento e a carcaça. E aí é utilizado esse equipamento que está na imagem abaixo, né, como imagem ilustrativa. O outro ensaio, acredito que na realidade esse ensaio de fator de potência, esse slide serve mais para apresentar esse equipamento que eu achei bem interessante na pesquisa, que é um alicate watímetro. É um equipamento que permite você medir ali potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, ângulo de fase, várias características elétricas super interessantes, capaz de medir ali facilmente em campo com esse tipo de equipamento, com o alicate watímetro. Então é interessante, eu gostaria de destacar a questão do ensaio de fator de potência, que é para verificar realmente se o fator de potência do equipamento, do motor em questão, está dentro dos limites de projeto, de acordo ali com a placa, né, do equipamento, que muitas das vezes acontece em cenários de instalações que já estão operando há muito tempo, né? Em determinado momento um motor entra em falha e ele é rebobinado, é levado para o conserto. Pode ser que o equipamento retorne com características diferentes das que estão descritas no seu dado de placa. Então, dependendo do equipamento, do tipo de consumidor, isso pode gerar um custo a mais. Ele está numa multa por demanda reativa, por baixo fator de potência. Então, é interessante você confirmar, e esse equipamento te permite avaliar vários parâmetros elétricos super interessantes, além da sequência de fase, que é justamente o próximo ensaio. Eu acredito que esse ensaio ele é mais utilizado ali
No momento da instalação do equipamento, o ensaio de rotação, o sentido de giro, ele confirma se o sentido de rotação do motor vai ser horário ou anti-horário. Você alimenta o equipamento, o identificador de sequência de fase, né, com as 3 fases na sequência que você vai alimentar o seu equipamento, e ele vai te dizer se a sequência de giro vai ser horário ou anti-horário. Aí você confirma de acordo com a sua necessidade se está condizente antes de você ligar propriamente o seu motor. E agora, trazendo um pouco já sobre a questão do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, as manutenções que são realizadas em geral nesses equipamentos, parte primeiro de uma inspeção visual. Você consegue visualizar a corrosão nas conexões, tintas, conexão solta, danos físicos que podem vir a acontecer dependendo de um acontecimento climático. Você fazer ali teste de continuidade no anel ali que existe no seu SPDA, fazer a medição da resistência de aterramento. Você consegue medir também em determinados momentos resistência de contato com micromímetro. Então é muito interessante fazer todas as manutenções, verificação após tempestade, ventos fortes ou eventos climáticos severos. Você está garantindo ali a continuidade, né, do seu sistema de proteção, e que ele esteja funcionando dentro do que foi projetado para ser. E a frequência recomendada para esse tipo é anual, ou após eventos climáticos adversos, você manter, né, os registros, os relatórios para comprovação e o acompanhamento adequado sobre a manutenção do seu sistema de proteção. Além disso, existe também a questão da documentação e planejamento, né, que você fazer todas essas manutenções que nós abordamos ao longo dessa apresentação, ela só é eficaz se for de forma organizada, que você tenha registro, possa acompanhar, determinar ali rastreabilidade, né, e garantir que você está realizando as suas manutenções no intervalo de tempo adequado, que está garantindo ali a melhor forma de cuidado com a sua instalação. Então você tem um plano de manutenção preventiva que define o que, quando, como será feito, baseado, justo, claro, né, nas normas, manuais dos equipamentos e as condições do ambiente. Isso é muito importante. Você fazer ali também um relatório, um checklist de inspeção, garantir ali que foi feito cada processo que é necessário. Você fazer todo esse processo é muito importante. Acredito que em determinado cenário, até mais do que os ensaios propriamente dito, né? Você tem que ter um acompanhamento, uma gestão do seu processo, da sua manutenção de forma bem rigorosa. E como conclusão, a gente, após todas essas apresentações, a gente espera que a manutenção preventiva, a gente entenda, né, sobre ela, que a manutenção ela evita falhas, ela reduz riscos, prolonga a vida útil das instalações. A gente espera que tenhamos esse aprendizado de que ela deve ser aplicada em quadros de distribuição, subestações, motores, iluminação, sistemas de emergência, em outros também, e que deve sempre ser seguida as normas técnicas, a NR10, 5410, 5419. É essencial que a gente siga as normas para ter uma garantia, uma conformidade, uma segurança do que estamos executando. E além disso, as manutenções elas devem ser sempre planejadas, registradas sempre e executadas por profissionais que estejam qualificados para essas atividades. E deixamos também as referências bibliográficas, que foram justamente as normas da ABNT, alguns sites e livros que nós buscamos para consultar, né, ali informações e termos técnicos que nós utilizamos, e esperamos que essa apresentação tenha sido de grande aprendizado. Muito obrigado.